Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar cultuando ao Senhor Deus, estudando a respeito da sua palavra, a respeito da Bíblia, tá bom? Então, mais uma vez, a gente vai estar trocando algumas ideias do que realmente seja esse interesse de Deus, essa busca de Deus em demonstrar o seu amor, demonstrar quem Ele é, que é exatamente o seu amor, e essa revelação, então, ser demonstrada, escrita, ser colocada disponível na Bíblia também, tá bom? Então, a gente vai estar conversando sobre isso. No Salmo 119, versículo 113, a Bíblia diz assim: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. É claro que essa duplicidade que o salmista reclama, ou fala aqui, menciona aqui, tem a ver com os outros, né? Diante do contexto, ou seja, nos outros momentos ele tem se colocado como aquela pessoa que busca agradar a Deus, que supera as dificuldades, que, enfim. Então essa duplicidade aqui tem a ver com os outros, com o relacionamento com outras pessoas, com todos ao seu redor. E aí a paráfrase terapêutica diz o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por sua graça salvadora, e pelo seu Espírito ajudador, em nosso processo de santificação, que é operada pelo Espírito, não é? De nosso processo de maturidade espiritual, que é a mesma coisa da santificação, que é o Espírito estar nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. Então, somos bem-aventurados, pois nesse nosso processo, né, de maturidade espiritual e existencial, por consequência, tem nos levado a amar a sua lei amorosa para com todo mundo. E isto tem nos feito compreender as limitações e defeitos em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor, tá? Então, quanto mais essa é a ideia de que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação do Senhor nos mostra cada vez mais quem somos. E quanto mais descobrimos quem somos, mais vergonha a gente tem de exigir que os outros sejam bons, sejam perfeitos, né? Não é perfeita a palavra que eu queria, mas pelo menos que os outros sejam amigáveis, sejam agradáveis. Então, quanto mais descobrimos quem somos, e essa é uma obra que a lei do Senhor mostra sobre nós, né? Quanto mais descobrimos quem somos, menos a gente cobra dos outros, né, a perfeição, ou que sejam corretos, ou que sejam agradáveis, amigáveis, o que seja, tá? Porque a gente tem vergonha, né, daquilo que somos, e como é que vamos cobrar que os outros sejam diferentes? A não ser a pessoa que é doente. O doente é assim, ele sabe que é doente, ele sabe que é limitado, mas ele cobra que o outro não seja, que o outro seja completo, né? Esse é o doente, esse tem algumas dificuldades. Ou também tem o outro doente que sabe que o outro não vai conseguir, porque o outro é igual a si mesmo, a ele, mas ainda assim cobra, né? E tenta dar uma de, né? Como faziam os fariseus, né? Uma demonstração de uma coisa que não é, para poder ter autoridade de cobrar do outro algum comportamento adequado ao que ele acha que é o correto, tá bom? É claro que o cristianismo está lotado disso, porque o cristianismo tem o joio, e o joio é isso aí, é exatamente isso aí. Lembrando que não é só um problema do cristianismo, né? Toda religião tem o seu joio e tem o seu trigo. Toda religião tem o seu joio,
e tem o seu trigo, né? Então é mais um motivo também para que uma religião não critique a outra, porque não tem como, não tem motivo, não tem razão para isso. Assim, diante de tudo isso, nós adoramos a Deus estudando a Bíblia, né? Buscando entender o amor de Deus revelado ao mundo, a todo mundo. É muito importante a gente lembrar desse aspecto, tá? Que a gente sabe, mas a gente às vezes faz questão de esquecer para poder argumentar de maneira egoísta, como temos feito, né? A revelação de Deus não foi para um grupo, não foi para uma pessoa, não foi só para Moisés, né? Não foi só para Davi, não foi só para Jeremias, não foi só para Esdras, não foi só para Paulo, né? A revelação de Deus, já que Deus ama a todos, a revelação de Deus é para todo mundo. É por isso, a gente lembra, volta a lembrar, porque é importante a gente não esquecer isso, né? É nesse sentido que Abraão vai encontrar Melquisedeque, que era alguém que temia, a religião dele estava voltada para Deus, era uma maneira de Deus atuar, né? Não, olha que o judaísmo nem existia, mas a religião de Melquisedeque já existia, e provavelmente outras tantas, não é? Estavam ali a serviço do Senhor, né? Então, buscando entender o amor de Deus revelado ao mundo, a todo mundo, né? Não revelado apenas a algumas pessoas, como às vezes, até alimentados pelo nosso egoísmo, né? As nossas prepotências, a gente começa a entender que não, é somente para a gente, é só nós, os outros não estão, né? Somente nós é que conhecemos, nós é que sabemos, essa coisa toda. Esquecendo que Deus não tem esse mesmo espírito egoísta nosso, Deus quer alcançar todo mundo, todas as pessoas, tá? Percebendo o espírito da revelação na letra do texto, é algo que a gente tem conversado muito, né? Então, faz parte do nosso culto perceber o espírito da revelação, né? A partir daquela letra que está no texto bíblico. E aí nós temos aqui duas ajudas maravilhosas para a gente perceber isso. Uma é a mente de Cristo, tá? A mente de Cristo, a Bíblia coloca que está no coração, né, do salvo, mas a gente pode até entender também o seguinte: se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem também, se não o que pode ser chamado de a mente de Cristo, né, como diz Paulo ali em Coríntios, se não for exatamente essa mente de Cristo, tem algo muito parecido. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então existe como haver esse contato, essa compreensão, né, da vontade de Deus na vida das pessoas. Haja vista que, além disso, nós temos a ação do Espírito Santo convencendo o homem de todo o pecado, de toda justiça e de todo juízo. Todo homem é alcançado por esta ação dele. A segunda maneira que eu coloquei aqui, que é uma ajuda, né, que o Espírito dá para que a gente compreenda o Espírito, né, da revelação de Deus na letra da Bíblia, é a iluminação do Espírito. Tá? É o Espírito dando a entender o que muitas vezes fica complicado de entender, né? Então a gente vai ver alguns preconceitos dos homens que escreveram a Bíblia, mas apesar daquilo, a gente vai ver por trás daquilo, ou digamos que maior do que aquilo, a gente vai ter a demonstração do amor de Deus. Por exemplo, lá em Levítico, acredito que seja Levítico, né? É Levítico, sim. Moisés orienta, dizendo que recebeu de Deus a orientação de que as pessoas, de que todo mundo que tivesse um filho desobediente fosse colocado ele na porta da cidade, na entrada da cidade, para que todo mundo pudesse apedrejá-lo. Moisés entendeu,
da revelação de Deus, que é o próprio Deus, que é o amor de Deus, que é Deus é amor. Ele entendeu que o amor de Deus orientava que o filho desobediente fosse colocado na porta da cidade para ser apedrejado. E outras tantas coisas que tem ali naquele texto. Outras muitas coisas, né? Ele entendeu, ok? O que é que o Espírito faz na sua iluminação àqueles que entram em contato com essa letra, com essa informação de Moisés, com esse entendimento de Moisés? A iluminação do Espírito faz assim, no mínimo. Não, isso aí é daquela época. Isso aqui é uma coisa daquela época. No mínimo. Né? Deus, para quem acredita que aquilo Deus orientou, a pessoa então diz, não, Deus orientou para aquele momento, hoje não é mais assim. Ok? Mas na verdade, isso aí é a iluminação atuando. Apesar do desastre que Moisés demonstra, né, na sua letra, é a pessoa com bom senso, né, o bom senso desse amor de Deus, compreende que aquilo não tem sentido. Né? Não tem sentido. E quando se aprofunda mais e pergunta a Jesus, aliás, é a melhor maneira, viu, de compreender o que é a letra e o que é espírito, a gente tem lembrado isso aqui, é perguntar a Jesus, só isso. Não tem muita dificuldade, apesar que a gente já tem uma noção, mas pergunta a Jesus, Jesus, isso que Moisés está falando aqui é coerente com o teu ensino? É coerente com o teu exemplo? É coerente com a tua orientação? É só perguntar. E a resposta, com certeza, a resposta vem. Tá bom? Muito bem. Isso aqui é, então, a iluminação nos ajudando a compreender a letra. Vamos aqui falar sobre o culto a Deus. Tá? Culto a Deus. A gente vai lembrar hoje sobre o culto a Deus. Muito bom dia, irmã Ivete Espíndola. Muito bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia. Sejam bem-vindas. Deixa eu colocar aqui, lembrando esse momento do culto, que é o verdadeiro culto a Deus. Todo dia a gente lembra aqui um bom exemplo de verdadeiro culto a Deus. Tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas por que a gente está lembrando isso? É para ver se a gente tira um pouquinho dessa nossa ideia que foi plantada no coração da gente, foi plantado, não é? Muito bem intencionado, mas foi plantado, de que o verdadeiro culto a Deus é o tanto de cânticos que a gente canta. A qualidade dos cânticos que a gente canta. Escutarmos o ensino da Bíblia. Termos 1 hora, 2 horas por semana para juntos estarmos ali cantando, orando, cultuando a Deus. A ideia que a gente tem é essa. E isso se assemelha à experiência dos generais de Hitler, que no domingo faziam tudo isso de maneira muito, muito vívida, muito forte, mas durante a semana iam matar pessoas. Durante a semana iam prejudicar, iam perseguir, iam usando o nome de Jesus. Por quê? Nós já falamos aqui do que as igrejas daquela época declararam apoiando aquela matança. Já falamos aqui, vamos ter depois outras oportunidades para isso. Declaração mesmo, feita, escrita e assinada pelas lideranças das igrejas. Nós estamos juntando as armas da oração com as armas de aço. Mesmo assim, veja a que ponto a gente chega. Né? Moisés também não descobriu isso lá em Gênesis, né? O Deus de amor mandou matar, né? Lembra disso? Pois bem, lá na Alemanha agora, há pouco tempo, né? Segunda Guerra Mundial, é pouco tempo, né? Entendemos também a mesma coisa. Veja em que mundo nós estamos diante do amor de Deus. O amor de Deus, né? A gente compreendeu, nós evangélicos, os católicos também lá na Alemanha, tá? A história conta isso. O cristianismo se juntou
Olha o que foi capaz de juntar os cristãos, né? O cristianismo se juntou lá na Alemanha e fizeram uma declaração: nós estamos juntando as armas da oração e da igreja e da Bíblia com as armas de aço para defender o nosso país, os nossos soldados e o nosso Führer, o nosso líder. Mesmo assim, a declaração, né? Então, eles achavam que aquilo que faziam no domingo era suficiente. Não. O verdadeiro culto a Deus é durante a semana. É quando a gente é bênção para as pessoas, quando as pessoas são mais felizes, mais realizadas, mais abençoadas, porque convivem com a gente. Isso é o verdadeiro culto a Deus, tá? E aí, lembrando que as ONGs, né, nos nossos dias, são justamente isso. As ONGs, na Bíblia, Jesus não falou quando esses se esses se calarem, as pedras clamarão. As ONGs são pedras clamando. Enquanto a gente está... Sabe qual é a última agora? Que nós cristãos, estamos inventando? Estamos fazendo campanha para não haver carnaval. Pensa, a gente já está... O povo já está chateado com a gente. Veja como é que a gente faz para atrair as pessoas a Jesus, né? O mundo já está chateado com a nossa chatice, com a nossa arrogância. O mundo já está por aqui com a gente. Agora a gente inventou mais uma para criar ainda mais antipatia. Estamos fazendo campanha para não haver carnaval. Agora é como se fosse vida ou morte. A gente não vai deixar que haja carnaval. Essa não é a nossa luta. Essa não é a nossa luta. A nossa luta é ser sal e luz. Como é que é o sal e luz? A gente lembra muito isso. O nosso papel, por exemplo, não é criticar porque a minha mesa está desarrumada, não. Esse não é o nosso papel. Esse não é o papel da luz que está aqui me iluminando e mostrando minha mesa desarrumada. Se é que está, né? Esse não é o nosso papel. Criticar, julgar, condenar, proibir, criar. Esse não é o nosso papel. Esse não é o papel da luz. Esse não é o papel do sal. O papel da luz é ser bênção de tal maneira que na convivência comigo, eu e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, eu descubra que a minha mesa está desarrumada. Mas eu estou em paz com a luz. Ela me faz bem, ela não me critica, ela não me reclama, ela não me julga, ela não me condena, ela não fica criando campanhas contra mim e contra as coisas que eu gosto. Ela apenas convive comigo, é uma bênção para mim, me dá alegrias e ao mesmo tempo me mostra, sem falar nada, sem criticar e sem julgar, ela me mostra como é que está a minha mesa. Esse é o nosso papel. A gente precisa parar de ser chato. A gente precisa parar de ser nojento na convivência. Convive com uma pessoa que fica toda hora falando dos seus defeitos. Ela pode até estar certa, mas você quer ela longe de você. Ela pode estar corretíssima nas críticas que possam fazer a você. Mas você não quer saber dela. Você sabe que ela está num ambiente, você vai para outro. É natural. Você faz isso. Então, a gente precisa largar essas brigas tolas, que isso não leva ninguém a nada. Pelo contrário, isso afasta as pessoas. A gente precisa ser apenas amor, tolerância, respeito. Eles têm o direito de fazer o carnaval deles e a gente tem que brigar para dar o direito. Esse direito é deles. A gente tem que defender esse direito. Eles têm que sentir que a gente não concorda. E olha que o que tem de cristão fazendo carnaval por aí também, né? Mas e qualquer outra coisa. Eles precisam saber que a gente não concorda, mas a gente está do lado deles, protegendo eles, o direito deles de fazer e escolher o que eles quiserem.
Jesus fez isso com a mulher dita que era adúltera, né? Jesus fez isso. Jesus ficou do lado dela. Jesus defendeu-a, né? Então precisamos sair dessas brigas, dessas tolices, essa bobagem. Enquanto isso, as ONGs estão fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo, cuidando das pessoas, sendo luz, sendo bênção, sendo preocupados com né? As ONGs estão aí fazendo isso. Nós nos calamos nesse assunto, mas a gente fica conversando demais em outras tolices, né? Enquanto perdemos tempo com tolices, as ONGs estão fazendo o papel que nós poderíamos estar fazendo, né? Sendo bênção nesse mundo, com as pessoas que Deus ama. Não somos nós que temos que convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito de Deus, tá? Não somos nós. Vamos largar esse papel, que esse papel não é nosso. E a gente tem atrapalhado muito o Evangelho, tentando tomar o lugar do Espírito Santo, né, nessa relação com as pessoas. Tá bom? Deixe-me colocar aqui agora sobre o texto bíblico. Texto bíblico. Nós estamos em João capítulo 4. No capítulo 4, versículo 29, né? Só quero aqui ver. Ok. Só para poder ver o horário. Então tem aqui, versículo 29, versículo 30. Vinde, aí a mulher, né, esteve com Jesus, teve dificuldades de entender sobre Jesus. Jesus precisou usar um artifício, um tipo de conversa, depois teve outra, talvez ela só foi entender por isso porque teve essas várias maneiras de Jesus tentar falar para ela. Tá bom? Às vezes, mas se ele era sábio, inteligente, por que ele não usou somente o argumento que daria certo? Qual foi o último que deu certo? Quando ele disse, olha, você vá chamar seu marido, mas ele não é nem seu marido. Nesse momento é que pareceu que ela entendeu. Tá? Pareceu. Então, ela disse, então você é o profeta, você é o enviado, você, né? Tá tudo dando a entender que você é aquela pessoa que Deus está trazendo para falar, não é? Para o homem, para a humanidade, para nós. É você? Então, deu a entender que ela entendeu. Mas por que Jesus começou com a água? Ou adiantou essa conversa com a água, pedindo água e etc. Bom, talvez se não tivesse uma ilustração, a outra não funcionaria. Tá? Então Jesus usa os meios práticos para chegar naquele objetivo. Pode ser. Não é um argumento só, não é uma ilustração. Lembra quando você está conversando com uma pessoa e você diz assim, fulano, por exemplo, tal coisa assim, assim, entendeu? Ela diz, ainda não. Então, deixa eu ver, outra maneira de você entender é quando eu falo assim, então... Provavelmente, Jesus precisou de mais de uma ilustração para que aquela mulher compreendesse, né, o ensino. Aí ela vai para a cidade quando os apóstolos chegam para ficar com Jesus. Ela vai para a cidade e no versículo 29 diz assim, ela falando lá para aquelas pessoas da cidade, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Bom, ela já mostrou que ainda não entendeu. Gente, o ser humano é complicado, não é assim tão fácil, não. Nos meus anos de ministério, esse sempre foi um reclame que eu fiz com Deus. Senhor, muitos anos, né? Tem muitos anos isso. Eu disse, Senhor, eu vou largar esse negócio de ser pastor. Porque você prega. Na primeira oportunidade que você vê, o povo não entendeu nada. O povo está fazendo totalmente diferente. O povo está agindo. Eu estou perdendo tempo com isso. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer outra coisa. Eu posso ser útil a ti, não é? Eu posso ser útil fazendo outras coisas. Essa era a minha reclamação. Eu estou perdendo tempo.
Eu vou ficar aqui falando uma coisa que não dá certo? Não, eu vou fazer uma coisa que dê certo, que seja, não é, que possa fazer diferença. Aí ele me deu a entender, olha, eu lhe chamei para você fazer uma coisa, não tente fazer mais do que isso que você não vai conseguir. Eu só mandei que você viesse pastorear, dirigir, só isso. Eu não mandei você para mudar ninguém. Quem muda sou eu. Quem muda é o Espírito, não é você. Então não fique preocupado, faça a sua parte. Faça aquilo que você tem que fazer. O resto é problema meu, não é problema seu. Isso me descansou. Eu não tenho o compromisso de mudar ninguém. Eu não tenho o compromisso de transformar bode em ovelha. Eu não tenho. Né? Meu papel era, dentro dos meus limites, ser pastor, pastorear. Pronto. Agora, quem é salvo, quem não é, a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Eu não vou dar conta de ninguém. Isso tranquilizou o meu coração. Então, vou fazer o que eu entendo que Deus quer que eu faça como pastor. Como pastor. E isso eu passei a fazer. Isso me deu descanso. Entendeu? Então o ser humano tem esse problema. O ser humano não entende as coisas com facilidade, não. É com dificuldade. E Deus sabe como trabalhar, né? O Espírito não convence uma pessoa de uma hora para outra, não. É uma sequência de coisas que são feitas na vida da pessoa para que a pessoa vá compreendendo, até o dia que parece que ela compreendeu. Né? Então, o Espírito tem essa dificuldade, quanto mais eu, ser humano, eu é que não vou conseguir fazer isso mesmo. Né? E aí, com essa palavra dela com aquele povo, e aí ela coloca no versículo 30, saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Quer dizer, muita gente que ouviu a palavra e o testemunho e a palavra dela, não é? Vieram para tirar dúvidas, para saber, será que é esse que é o Messias? Será que esse é o Cristo? Né? Então, ela trouxe muita gente para ir conversar com Jesus. Tá bom? Esse é o versículo 30. O que mais aqui? Na sequência, a gente vai falar sobre liderança espiritual. Pronto, tem a ver com, né, a experiência que eu acabei de mencionar. Liderança espiritual, tanto na questão... bom dia, Juliana. Bom dia. Deus abençoe. Então, liderança... Sim, já conversamos sobre o Atos capítulo 6, que é quando houve a instituição dessas duas lideranças. A liderança responsável pela espiritualidade, não é? Espiritualidade do rebanho, e a liderança responsável pela existencialidade do rebanho. Tá? Os diáconos e os líderes espirituais. Tá bom? Isso dentro da linguagem do cristianismo. Então, por que houve essa instituição? A reclamação dos apóstolos era que eles tinham que se dedicar à inteireza, né, do ensino espiritual. E se eles fossem se ocupar com as atividades, né, ligadas à existencialidade, eles não iriam dar o alimento adequado, correto, porque estariam ocupados em outra coisa. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, essa foi a instituição no capítulo 6 de Atos. Isso aí foi mais ou menos no ano 35, 36, mais ou menos depois de Cristo. Ou seja, 5 ou 6 anos depois da morte de Jesus. Aí os diáconos foram instituídos, não é? Os apóstolos chegaram à conclusão que precisavam dessa liderança paralela para ajudar no cuidado daquele rebanho. Mas aqui em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai estar conversando, né, a respeito das qualificações que o líder espiritual,
qualquer um deles tenha. A princípio, ele vai falar sobre o líder espiritual responsável pela espiritualidade, tá bom? Então, esses serão trabalhados primeiro. Mas ele fala que fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É claro que esse aspira dá a ideia de que aquelas pessoas que almejam, que querem, que desejam, né? Desejam. Bom, pode ter pessoas que desejem, né, essa responsabilidade no reino de Deus, mas não são chamadas para isso, não são ungidas para isso, tá? E pode até ter pessoas que são ungidas, mas no fundo não gostariam, né? Existem esses dois casos. Mas aí ele fala, alguém que aspira, né, excelente obra deseja. Aí na paráfrase terapêutica diz o seguinte, Timóteo, vou ser bem fiel nesta orientação a você. Qualquer pessoa que compreenda ser chamado por Deus para a liderança espiritual, para a espiritualidade ou existencialidade de um rebanho de Deus, deve ter em mente que se trata de uma excelente obra do Senhor para o Senhor, um enorme privilégio humano que paga um preço alto neste mundo, mas saberá dessa grandiosa responsabilidade quando estiverem no céu com Deus. É a função mais importante do mundo. Então, basicamente é isso que Paulo está mencionando nesse texto de 1 Timóteo, capítulo 3, tá? Aí vamos falando do versículo 1. Ok? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a declaração doutrinária. O que é que a declaração doutrinária tem para nós, né, na sequência do que estamos conversando? O que é que ela tem para hoje e para nós? Então tá aqui. Cadê? Declaração. A declaração diz assim: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. A gente já conversou aqui em outras oportunidades, sobre o único Deus vivo e verdadeiro, né? E temos lembrado que só há um. E mesmo que hajam religiões que pensam e veem, né, dentro da nossa visão prepotente, né, de que eles veem outros deuses, que eles acreditam em outros deuses, que os deuses deles são diferentes do nosso. Na verdade, não são diferentes. Eles viram ou buscam entender o mesmo Deus que o nosso. Só que, do mesmo jeito que Moisés teve lá as suas esquisitices para entender esse Deus, né, único, eles também, dentro dos seus limites, das suas culturas, das suas vivências, eles também entenderam Deus com suas esquisitices, né? Então, o próprio Paulo, depois de Cristo, ainda teve muita esquisitice. Então, é do ser humano. O ser humano é esquisito mesmo. Você pega uma mesma situação, né? Vamos falar até um mesmo objeto. Está lá, um objeto, está ali. Você coloca 5 pessoas para olhar aquele objeto e pergunte a cada uma vai ter uma visão diferente daquele objeto. Um objeto pequeno até. Imagine um objeto enorme, grande, né? O que é que não passa na cabeça dessas pessoas? Então o ser humano é assim, tá? O ser humano é assim. Então não vamos ter a ideia, tiremos a ideia de que as outras religiões veem um Deus diferente do nosso, porque o nosso Deus... Não, é o mesmo Deus. Só que cada um viu, né, humanamente falando, cada um viu e entendeu esse Deus de maneira diferente. Mas é o mesmo Deus, porque a revelação de Deus é uma só. Quer ver uma coisa que você vai ver em todas as religiões? Todas, porque é algo muito forte dessa revelação de Deus. Amor de Deus com as pessoas e esse amor de Deus com as pessoas levando as pessoas a amarem
as outras pessoas. Então, todas as religiões você vai encontrar isso de uma forma ou outra, né? Isso é a grande marca da revelação de Deus. A Bíblia diz que aquela pessoa que diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, está mentindo. Porque não existe amar a Deus e não amar o próximo. Tá? Porque o amor a Deus, né, leva a pessoa a amar o próximo. Olha, se eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu devo amar as pessoas que Deus ama. Então, fica inviável, né? Eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Isso é mentira, não acontece, não existe esse tipo de coisa. Então, já vimos sobre isso. A segunda coisa que já vimos também, né? Se eu vou aqui olhar o horário para eu me direcionar, a segunda coisa que vimos é espírito pessoal eterno. Eterno quer dizer infinito, né? E imutável. É outra marca de Deus que a gente tem que ter bem claro. Deus não muda, Deus nunca mudou. O mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus Jesus. E o mesmo Deus Jesus é o Deus da época de Moisés. É o mesmo da época de Adão. É o mesmo da época de Paulo. É o mesmo de qualquer época da história da humanidade. O mesmo, não muda. Ele é imutável. Tá bom? Então isso faz a gente compreender como é que Moisés então entendeu um Deus tão violento, tão guerreiro, tão matador, tão vingativo daquele jeito. Coisas humanas, nós somos humanos. Daqui a 100 anos a gente vai ter vergonha do que a gente entende hoje sobre Deus. Quanta coisa, quanta besteira, quanta tolice a gente tem feito aí, achando que está agradando a Deus. Na época de Jesus, mataram Jesus em nome de Deus. Quem matou foram os religiosos, usando o nome de Deus. Olhe, queremos agradar a Deus, então mata esse homem. Agora, o que é que aquele homem tinha feito, né, para merecer morrer? Percebeu o que somos capazes, nós seres humanos? Né? No fundo, muda o tempo, mas nós somos os mesmos ignorantes de sempre. E usamos Deus para justificar as nossas ignorâncias. Entende? Então, Deus não muda, Deus é o mesmo sempre. A revelação de Deus na época de Adão é a mesma revelação de hoje. Amor, amor, amor. Não tem nada diferente disso. Agora a gente é que inventa mil coisas, né? Você viu lá, Pedro? Pedro, para mostrar amor a Jesus, usou uma espada para cortar a orelha de quem fazia alguma coisa contra Jesus. Aí Jesus disse, isso aí não tem nada a ver comigo, Pedro. Percebe que conviveu com Jesus, conviveu com o amor de Jesus e fez aquilo. Pedro. Agora imagine eu e você. O que é que a gente não tem feito em nome de Jesus que envergonha Jesus? Nada a ver, né? Então, infelizmente, é esse tipo de gente igual a mim e a você que Deus tem à disposição, né, para amar. Gente igual a mim e a você. E todo mundo termina sendo essa mesma coisa que nós somos, né? Muito bem. Nós também falamos que ele é onipotente. Onipotente em tese. Porque o que é onipotente? Ele pode fazer todas as coisas, não é assim? Mas ele não pode fazer todas as coisas. Por que não pode? Tem duas coisas importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro, ele não faz nada que fira o amor dele, a justiça dele e a santidade dele. Nada. Ele não consegue fazer nada dessas coisas. Quer ver outra coisa também que ele não faz? Aquilo que ele determinou que depende de alguma coisa. Por exemplo, ele não pode me obrigar a fazer alguma coisa, a qualquer ser humano. Ele não pode obrigar, porque ele determinou que ele só vai agir na vida de uma pessoa quando a pessoa permite. Então, quando a gente diz, ó Deus, né, na nossa oração, faz isso e isso com fulano, ele não vai fazer.
Porque ele só faz alguma coisa na vida de uma pessoa quando a pessoa permite. Entendeu? Ele não fere, ele não obriga ninguém a nada. Ele respeita as pessoas, ele respeita a individualidade das pessoas. Ele não trabalha com robôs, ele trabalha com pessoas. Tá? Então, a onipotência tem esse limite. A outra é a onisciência, ele sabe todas as coisas. E falamos ontem, não é? Ou foi ontem ou antes de ontem, nós falamos da profundidade disso. Não é somente saber das coisas, mas é saber cada coisa com profundidade. Ele sabe o que vai acontecer e o que poderia acontecer. Ele sabe com detalhes muito grandes, né? E a onipresença dele, né? Ele é onipresente. Ele está, a ideia de que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas não está. Por exemplo, o vento está, o ar está em todos os lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Está, mas não é assim que Deus está. Deus está presente como se fosse pessoalmente. Ele está como pessoa em todos os lugares, com todas as pessoas. Deus está agora aqui comigo. Não é por estar, não. Ele está presente, ele está totalmente presente aqui onde eu estou. Essa é a grande diferença. Ele não está presente de maneira por atacado, não. Ele está no varejo, né? Como se ele fosse uma só pessoa e está aqui comigo. Como se fosse só uma pessoa divina e está aí com você. Então, é uma presença real, verdadeira, completa, entende? Então, isso faz uma grande diferença, tá bom? Uma enorme diferença que às vezes a gente é tentado a esquecer, tá bom? Muito bem, essa é a declaração. Vamos lá para o Facebook, vamos ver o que tem no Facebook que a gente pode destacar na nossa conversa. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Ok. Deixa eu atualizar aqui o Facebook. Atualizou. Deixa eu colocar aqui agora na janela para que a gente possa acompanhar mais de perto. Pronto, aqui está, não é? Vamos lá vamos ver o que é que tem aqui para a gente destacar. No nosso culto de hoje pela manhã, nós temos aqui, olha, 5 curtidas. Vou mencionar aqui as 5 curtidas, tá? Deixa eu ver se ele me ajuda aqui a botar os nomes. Ele está abrindo devagarinho. Vamos lá, rapaz, vamos trabalhar. Pronto. Nós temos aqui Diego Souza, nós temos Kátia Lauton, nós temos Reginaldo Trajano, nós temos Maria Arideia, nós temos Ivete Espíndola. Então, nós temos esses queridos que já curtiram o nosso culto de hoje. Por que é importante o curtir? Porque na maneira como trabalha a plataforma, né, ela trabalha fazendo assim. Quanto mais você curte, mais ela leva isto para outras muitas pessoas. É assim que funciona. Então, é importante, né, é uma maneira de sustentar esse trabalho é curtindo para que mais pessoas tenham acesso àquilo que a gente está, né, cultuando, conversando a respeito da palavra de Deus. Vamos falar aqui sobre o dia, né? Tem aqui no Facebook, hoje é 22 de novembro, é o mês azul, pela atenção ao câncer de próstata, né? O dia 22 é o dia do passear, né? O dia do passeio, passear e passear, né? Hoje é o dia. É o dia de Niterói, lá no Rio de Janeiro. É o dia nacional da comunidade libanesa. Claro que isso é no Brasil, né? Nacional, a comunidade, que é uma grande comunidade libanesa que nós temos no Brasil. É o dia sul-americano. Cadê? É o dia sul-americano da música e do músico social, né? É o que canta
a carência social, a necessidade social. Hoje é o dia sul-americano desse músico e dessa música. É o dia interamericano de luta e proteção dos interesses e direitos do trabalhador. Dia interamericano. Os direitos do trabalhador no Brasil estão diminuindo, tá, né? Mas é o dia da gente pensar sobre isso, né, nos países latino-americanos. É o Dia Internacional do Livro. Dia Internacional do Livro. E o Dia Universal da Música e do Músico. Tá? É o Dia Universal da Música e do Músico. O que mais? Sim, aqui nós temos o culto da família, né? Depois do que a família aqui tem o culto, a escola dominical, uma conversa sobre ensino bíblico, a gente então faz um vídeo e a gente conversa sobre o que trabalhamos, o que conversamos, o que refletimos naquele encontro. E aqui está o de ontem da família, e curtiram aquele culto Ivete Espíndola, Iris Carvalho, Marcos Pereira, Odetina Onofre, Golda Borges, Eliude Onofre, Gilda Oliveira e Rosângela Almeida. Então, esses queridos e queridas curtiram aquele culto da família de ontem. Aqui tem um banner falando o seguinte: toda religião no mundo sempre foi formada por duas mentes muito distintas. A mente do joio e a mente do trigo. O trigo edifica, o joio é um arraso, né? É um arraso, destrói, é quem propaga o negativo daquela, né? Quem testemunha negativo de cada uma dessas religiões. E aqui tem o seguinte: e Deus ama igualmente a cada um. Deus ama todo ser humano, né? E Deus ama igualmente. Claro que o trigo é mais benéfico ao reino e é mais abençoado no reino de Deus do que o joio, em qualquer lugar, em qualquer situação. O joio sempre sai perto, porque o joio, quando ele produz, né, aquela arrogância religiosa dele, ele está se auto-prejudicando, ele está se envenenando. Mas está prejudicando os outros, mas ele também está sendo envenenado, né? Quando você envenena os outros, você se envenena. Quando você ama os outros, você também se ama. Quando você cuida do outro, você também está se cuidando. É assim que funciona o ser humano, né? Então, Deus não precisa ficar agindo contra o joio, não, porque o joio mesmo não tem aquele negócio de o mal por si só se destrói. Isso acontece com o joio, né? Deus não precisa ficar castigando o joio, não, porque ele mesmo se destrói. Agora, Deus ama, Deus tem misericórdia, Deus tem carinho também, porque Deus ama. Quando você ama, não tem aquela coisa que você não consegue ver o defeito do cara. Você ama. Então, mesma coisa a Deus. Agora, o trigo, claro, né, pelo seu testemunho, pela sua maneira de viver, ele vive muito mais, ele desfruta muito mais da vida do que foi o que Jesus contou na parábola do filho pródigo, né? O filho que ficou em casa ficou reclamando, mas pai, eu que estou o tempo todo aqui contigo, tu não faz essa festa, não sei o quê, aquela coisa, né? Aquela coisa humana que a gente ainda tem, né? O Senhor, ele deveria ser castigado, ele deveria isso e aquilo, porque ele se afastou de ti, essa coisa nojenta que nós temos, né, para agir contra os outros, como se a gente fosse grande coisa, né? A gente já mostra, só aquele comportamento daquele irmão já mostra que tipo de espírito o Deus ainda estava trabalhando com aquela alma, né? Mas Abraão, né, no caso o pai, diz para o filho: mas filho, tu já estás aqui o tempo todo e desfruta de tudo. Está tudo ao teu dispor, você já está aí muitas léguas ganhando dele, sendo abençoado, beneficiado com tudo. Ele não, estava lá, perdido lá com os porcos e está voltando, né? Então, é assim que funciona. Mas toda religião tem o seu, pode se orgulhar de ter o seu joio, infernizando
o pessoal e infernizando o mundo, e ter o seu trigo, né? Trazendo o celeste para o seu grupo e para as outras pessoas. Todo canto tem isso. Aqui é um convite, né, para o culto de ontem. Deixa eu tirar esse convite aqui, porque depois que o culto acontece, a gente pode tirar o convite, porque o culto já está lá registrado lá na frente. O que mais? Deixa eu ver. Aqui está, então, o culto matutino de ontem. E agora eu vou falar aqui as pessoas que curtiram aquele culto matutino. Alane Carvalho, Golda Borges, Maria Arideia, Valdenice Lisboa e Ivete Espíndola. Então, essas queridas, não é? Curtiram aquele culto de ontem. Nós vamos para o nosso momento de oração. Deixa eu tirar aqui o Facebook. Cadê Facebook? Você saiu. Vamos aqui para o nosso momento de oração. O nosso momento de oração, ele é um poema, tá? E aí ele reflete a oração que a gente faria, né, ao Senhor neste momento. Ele diz assim: querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana, uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Nos apresentamos para, nestes dias, no que vamos viver, te glorificar no que seremos para ti e no que iremos fazer. Te agradecemos por estes momentos de adoração, por esta oportunidade de estarmos a ti exaltando, sabendo mais e melhor sobre o teu amor, a tua revelação, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa. Pedimos que sejamos sábios a aproveitar tantas chances, luz do mundo e sal da terra, o que havemos de ser no que vir, para sermos o que queres que sejamos para todo mundo, a todos que amas e queres alcançar, abençoar e ouvir. Imploramos pelos líderes espirituais, teus servos amados, as responsabilidades que assumem contigo todos os dias, as lutas e dificuldades que enfrentam, que os deixam atados para atenderem os joios, o mundo e tuas vontades, carentes de teu apoio, paciência, sabedoria e bondades. Te agradecemos pelos queridos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador amado, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, tá bom? Nos lembretes que temos aqui, na descrição deste culto, você tem no link número 2, você tem o lembrete de que vamos ter um encontro hoje com Jonatas para conversar sobre família. No link número 13, 14 e 15, você tem 3 cursos, não é, que estão disponíveis para você. Né? E amanhã a gente vai estar conversando, né, um outro tema importante para o nosso culto e para o nosso interesse de sermos agradáveis a Deus com a nossa vida. E hoje é um ótimo dia para você repensar a sua vida com os que lhe fazem bem. Né? Faz uma listinha. Quem são as pessoas que lhe fazem bem? Faz a listinha. Faz a listinha também das pessoas que lhe fazem mal. Tá? E aí, depois que tiver a listinha dos que lhes fazem mal, descubra o que é que você pode fazer com Jesus para reverter essa situação. Quem sabe, muitos deles podem se tornar bênçãos na sua vida. Tá bom? Na sua rede social, divulgue uma causa social. Eu tenho colocado na segunda-feira, lembrado, 2 causas sociais especiais. Primeiro são os Médicos Sem Fronteira.
médicos que abriram mão de ganhar grana. Isso é muita coisa. Abriram mão de ganhar muita grana com a saúde dos outros, para se jogarem nos cantos mais esquisitos do mundo para cuidar da saúde de pessoas que são amadas de Deus. São anjos esses profissionais, anjos de Deus, para ir curar, cuidar, independente de grana, não ganham nada, porque são pessoas esquecidas, né? Anjos que Deus levantou dentro da medicina para ir cuidar dessas pessoas. E os outros são os médicos cubanos. Estava lendo uma reportagem sobre o trabalho desses médicos cubanos na África, o que eles são capazes, semelhantes aos Médicos Sem Fronteiras, sem ganhar grana, porque não ganham. O dinheiro que eles ganham é levado para o país dele, olha que espírito humanitário, para cuidar do país dele, porque o país dele sofre embargos. Os países poderosos e ricos proíbem eles de se desenvolverem. Aí o que é que eles fazem? Trabalham quase de graça para ajudar o país deles a cuidarem das pessoas, dos familiares deles, com saúde de graça, com educação de graça. Anjos de Deus. Anjos de Deus. Entendeu? Então, que a gente possa estar, né, na nossa rede social valorizando esse espírito comunitário que esses queridos têm. O que é que eu vou fazer agora? Nós vamos nos despedir. Eu vou colocar aqui uma musiquinha e a gente vai, né, se despedindo e torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para a sua vida e para os seus relacionamentos, tá bom? Então, Deus abençoe.